Câmara, eu gostaria de trazer aqui um relato rápido da Associação dos Produtores de São João do Caru, lá do Maranhão. Nós temos aí, passamos o ano de 2013 acompanhando de perto o problema da questão das demarcações, das ampliações, tanto das terras indígenas no nosso estado e no Brasil, quanto a questão das reservas biológicas, no caso do Maranhão, a do Gurupi. Então, presidente, durante todo esse debate, nós tivemos várias reuniões no Ministério da Justiça, tivemos vários encontros aqui dentro da Câmara, conhecendo inclusive a angústia e o problema de outros estados do nosso país, né, do nosso Brasil, a respeito do assunto. Lá no Maranhão, dentre vários problemas que nós temos, tanto da reserva biológica do Gurupi, tanto quanto a reserva governador na cidade de Amarante, que caso passe lá a ampliação da terra, praticamente se fecha a cidade de Amarante, porque amplia para mais de 50% do município de Amarante, são quase 20 mil pessoas que serão atingidas lá dentro. Nós temos o problema lá dentro de Fernando Falcão e Formosa da Serra Negra, e do município de Barra do Cordo e Grajaú, ali na TI Porquinhos, que estão neste momento, o ministro da Justiça disse que não, mas estão, senhor presidente, a FUNAI, com a empresa que ela contratou, está neste momento fazendo o trabalho de levantamento já da reserva TI Porquinhos, que também vai atingir uma grande parte daquela região de Fernando Falcão e Formosa da Serra Negra, prejudicando e fechando aquele município. Então, assim, é um problema que está aí alastrado no Maranhão, dezenas de milhares de produtores, de pequenos trabalhadores rurais, estão lá sendo ameaçados. Hoje está espalhado o pânico e a depressão no meio desses trabalhadores que vivem da sua pequena terra. O último caso do Maranhão, que eu digo sempre que é um caso de UTI, é o caso de São João do Caru, lá na questão da Uaguajá. A Uaguajá, para muitos desinformados, para muitos ambientalistas ou setores da imprensa que apenas falam de meio ambiente daqui de longe, dos gabinetes de Brasília ou atrás de um computador, colocam como se lá dentro da Uaguajá fosse moradores e pessoas de má fé que estão lá naquela região. Lá, desde 82, tem um litígio grande, 1.200 famílias, senhor presidente, prejudicadas dentro dessa ampliação daquela reserva. Nós estamos falando aqui naquela região já de 1 milhão de hectares que existem lá dentro daquelas reservas, e aí se ampliou agora para mais 133 mil hectares. Acontece que nesses 133 mil são praticamente 1.200 famílias que estão lá penalizadas. A Justiça transitou em julgado o processo, a Justiça mandou fazer o levantamento de todas as famílias que estão lá dentro e mandou fazer a desintrusão, a retirada desses moradores que estão naquele local, para que eles pudessem ser reassentados em outro. Acontece, senhor presidente, que as forças que estão mobilizadas para este evento, elas são muito grandes. E o pior, senhores parlamentares e telespectadores da TV Câmara, o que nos preocupa, primeiro, decisão judicial não se discute, cumpre. A Justiça Federal mandou cumprir uma decisão. Agora, o que eu venho aqui fazer é que esse apelo ao nosso Ministério Público e à Justiça Federal do Maranhão e do nosso país, que olhe com carinho como lá no Pará aconteceu. Agora, esta semana, saiu uma decisão da Justiça Federal do Pará que coloca claro que o INCRA, a FUNAI e a União não estão cumprindo o acordo de desocupação lá daquela região. E aqui o juiz federal, ele deixa claro que as pessoas que estão lá, elas têm que ter o seu espaço, as suas abrigações, têm que ter todas as garantias desses órgãos para que essas famílias não fiquem em situação vulnerável aí, sem ter para onde ir. Então, essa decisão aqui, o juiz foi muito claro, tem que sair, mas sair cumprindo essas decisões. Basta ver lá no Maranhão, o município de Montes Altos, lá nós temos a reserva Cricati. Eu mesmo trouxe aqui em audiência dentro do INCRA, dezenas de famílias lá de Montes Altos que não têm hoje ainda a sua indenização de mais de 8 anos, quase 10 anos, que foi feito lá a saída, né, de boa fé dessas pessoas que estavam lá. E aí a
até hoje o INCRA enrolando para pagar esses moradores que estão lá. Acabaram com a cidade de Montes Altos. Hoje a cidade de Montes Altos ela tem menos habitantes do que 10 anos atrás. As pessoas têm que ir para Imperatriz estudar, têm que ir para Imperatriz viver, porque a cidade está toda demarcada como reserva indígena. E aí nós temos esse problema em São João do Caru, que a decisão que a Justiça Federal dá, senhor presidente, é para agora, início de janeiro. Agora, exatamente no dia 29 de janeiro, começou lá, dia 29 de janeiro já teve a primeira reunião. Já no dia 10 de janeiro, já começaram as notificações das famílias que estão lá dentro. Essas notificações, senhor presidente, a Justiça Federal dá 40 dias para que as famílias recebam e digam que vão sair de forma pacificada, de forma voluntária das suas terras. Mas detalhe, a Justiça manda dar garantir o reassentamento dessas famílias. E reassentamento dessas famílias, ao que a gente entende, senhor presidente, ela é claro, colocar em um outro local um imóvel de infraestrutura, com casa, colégio, estrada, água, energia, posto de saúde, condições dignas para que essas 1.200 famílias possam lá continuar as suas vidas. E olha o que está acontecendo. Logo para a mobilização de intimação dessas famílias lá de São João do Caru, foi mobilizada uma grande força-tarefa desde o dia 4 de janeiro. Esta casa ainda estava de recesso, o Brasil ainda começando o ano, e estavam chegando lá um grande evento sendo montado, uma grande tropa das forças da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Força Nacional, Exército Brasileiro. Basta ir agora lá, que está lá os grandes acampamentos montados, com quase 300 homens que chegam a informação para nós, todos recebendo diária, e lá dentro daquele local como se estivesse indo para uma grande guerra. E aí os soldados do Exército com um fuzil andando nas casas desses trabalhadores, com agentes lá da FUNAI, e todos muito sorridentes, achando que estão fazendo um grande trabalho para o Brasil, tirar aqueles plantadores ali de mandioca, aqueles trabalhadores e os pequenos agricultores que estão lá. Não satisfeitos, logo no início da operação, o senhor Paulo Maldos, ele é secretário de articulação social da Presidência da República, ele disse que aquela operação era para tirar plantadores de maconha, traficantes, bandidos e invasores da área indígena. Vejam só, depois de todo esse tempo, agora um representante da Presidência da República, senhor Paulo Maldos, ele vai dizer que lá dentro da área de litígio, as pessoas que estão lá são plantadores de maconha. Veja só a tamanha irresponsabilidade desse cidadão, veja só o tamanho descompromisso e a falta de conhecimento dele com as verdadeiras famílias e o que acontece de verdade lá dentro da Uaguajá. O que é mais grave é que eles tentam ainda induzir a Justiça Federal ao erro. Induzem, senhor presidente, quando eles dão informações que está na cara que são informações equivocadas. Se não, vejamos, em 2009... o superintendente do INCRA, o INCRA informou através de documento que existiam 1.044 famílias de boa-fé lá naquela região. Já em 2011, foram informados que lá existiam 2011 foi informado que existiam 1.200 famílias. E agora, para o cumprimento dessa decisão, o próprio INCRA senta na mesa e diz: não são 1.200 famílias, nós não conhecemos esse documento e as pessoas que estão lá são de má fé. E agora estão falando de ilações, dizendo que são 100 e poucas, que são 200 e poucas, ou seja, que não chega nem a 300 famílias que estão aptas a serem adequadas ao programa de reassentamento. É óbvio que estão omitindo os números verdadeiros, porque nós estivemos lá presente dia 20 de dezembro agora. Eu estive junto com o deputado Carlinhos Amorim, do PDT do Maranhão, visitando lá essa área de litígio, e vimos lá as centenas de famílias que existem lá, produtores e trabalhadores e pessoas de bem que estão dentro daquele município. Aí, não achando por pouco, senhor presidente, quando eles pegam a notificação para dar 40 dias para saírem, que vai vencer agora, dia 25 de fevereiro, o que eles fazem? Já vão para lá de todo jeito. Aqui é uma foto ampliada que me foi enviada, senhor presidente, daqui de uma plaquinha do governo federal, o Ministério da Justiça, a FUNAI, já passando a corrente na estrada e dizendo que ninguém pode passar por lá, já fecharam
né, já estão sitiando as pessoas que estão lá. Eles estão de forma... Esses 40 dias nem venceram ainda e colocaram já corrente. A FUNAI, no auge da sua arrogância, chega lá correntando as estradas e dizendo que as pessoas não podem ir nem vir. Antes de cumprirem a decisão dos 40 dias para mostrar como que vai ser feito esse plano, simplesmente encerraram as escolas daquela região. As 1.200 famílias, senhor presidente, não tem escola mais para estudar, não, acabaram, fecharam as escolas de lá e os pais não têm como inscrever as suas crianças na escola, porque já disseram que vão ter que sair de qualquer jeito. Lá a energia da região já foi cortada. Eles estão sem energia, estão todos hoje acampados num galpão dentro da cidade, num grande barracão, para poder esperar para ver o que vai dar. Lá eles estão dizendo, e aí chega aqui inúmeras denúncias, por exemplo, de que se eles não saírem de lá, eles vão perder programas sociais como o Bolsa Família. Eles estão dizendo que quem não sair de lá não vai poder amanhã ir buscar o INSS. Lá, o abuso é tão grande que eles deixam claro que se não receberem, eles simplesmente vão ser presos e forçando sim, inclusive ameaçando psicologicamente, porque isso é uma ameaça dizer que se não sair de lá todos podem ser presos. E induzem a justiça a cumprir de qualquer jeito, arrancando essas famílias de lá. Não se esquecem do que aconteceu lá na Suiamiçu, lá no Mato Grosso. Todos sabem o que aconteceu, e aí o que acontece? Hoje as pessoas que foram arrancadas de lá estão querendo voltar. Estão querendo voltar porque nunca providenciaram o alojamento, o assentamento, com infraestrutura necessária para essas famílias. Estão todas ao léu, morando aí debaixo de lonas, de barracões, porque não tem condição de cuidar, não tem hoje uma terra, um pedaço de chão, porque foi arrancado deles para passar para a reserva indígena. Não estou discutindo e volto a repetir, as reservas indígenas que existem no nosso país, desde 88 para trás, são reservas que têm que ser preservadas. Agora o que a FUNAI tinha que fazer era cuidar dos índios que estão lá, e não, pelo contrário, estão desnutridos, largados, e hoje são as prefeituras desses municípios aonde estão próximos que cuidam da política do índio lá dentro, porque a FUNAI não faz isso. Pelo contrário, entregou a ONGs internacionais esse direito dos trabalhadores e o direito desses índios também de conviverem hoje de forma harmônica. Tentam colocar o não índio com o índio um contra o outro, como se essa fosse a grande solução. O que é mais grave, senhor presidente, é que lá dentro da reserva Uaguajá, eu já fiz essa denúncia aqui e vou repetir. Eu já pedi informações para o Ministério de Minas e Energia para saber em que anda o pedido de exploração de ouro lá da região, porque foi pedido por uma grande empresa sediada em São Paulo a exploração de ouro e foi cedida essa lavra para que eles fizessem esse estudo lá dentro. Então será se essa força toda internacional, esse interesse todo para tirar essas quase 6.000 pessoas de lá, é justamente para preservar os 33 índios que já tem lá quase 1 milhão de hectares, ou é esse outro interesse, por exemplo, de arrancar ouro da terra do Maranhão e ouro do Brasil? Então a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo, e eu faço aqui com todo cuidado, colocando, não estamos mais questionando a decisão da justiça. O que estamos aqui questionando é a decisão do governo de fingir que está cumprindo uma decisão e aí está anunciando mais sem terras e anunciando mais trabalhadores que não vão ter o seu pedaço de chão para trabalhar e para cuidar da sua família. Fica aqui a nossa não só revolta, mas o nosso apelo ao governo, o nosso apelo a todos os atores envolvidos, porque sem pressão, senhor presidente, a gente sabe aonde que isso vai acontecer. Essa sentença provisória está acontecendo hoje, uma reunião do comitê que foi montado agora, lá na Justiça Federal do Maranhão, e eu digo aqui, presidente, que lá na Justiça do Maranhão, junto com esse comitê, e eu lhe peço só mais um minuto, nessa reunião que está acontecendo neste exato momento, eu ainda não sei, não tive informações do término dela, pode estar sendo decidido neste exato momento que, com as informações equivocadas que o INCRA tem levado, junto com outros órgãos para o juiz federal, ele pode muito bem estar tomando a decisão que dia 25 as tropas que estão lá estão autorizadas a derrubar tudo e tirar todo mundo de lá. Como ele pode fazer também o que a Justiça Federal lá do Pará fez, que foi dizendo que com não cumprimento do que foi combinado pelo lado dos órgãos
envolvidos no processo, ele suspende provisoriamente a retirada até que todos sejam dado a garantia de reassentamento a todos. E o que eu faço aqui é só isso, é pedir que olhem com carinho para essas famílias que estão lá em São João do Caru e olhemos para os outros problemas aqui e tragédias anunciadas, como é o caso da TI da Governador e da Porquinhos. Muito obrigado.